a gente gosta muito de pensar a partir do espaço a cena. Mas começando da questão de como a gente contou a história do Chico, a gente entendeu que lá, tal como no Meu Nome é Wallace, a gente ia descascando aos poucos a história, lentamente revelando o que está acontecendo. Mas nesse a gente queria descascar aos poucos os personagens, as intenções deles, o que eles realmente querem, enquanto a gente achava que o Chico era muito mais o que está acontecendo, para onde eles vão. Então a gente partiu da ideia de que a gente queria jogar eles num jogo na cena. Né? Nas duas cenas eles têm um jogo que está posto ali, e que a gente não queria contar que o jogo é esse, porque lentamente a gente vai descobrir que o jogo é esse. E a gente queria colocar em espaços muito pequenos, como se fossem corpos prestes a se tocar, que necessitavam dessa relação, mas que essa relação não existia. Então a gente tem a cozinha, que é um ambiente muito comum de convivência das pessoas na periferia, e aquelas pessoas precisam se falar, precisam se olhar, precisam conversar e se resolver. Ela é super pequena, a câmera quase não cabe ali dentro, na verdade. Mas eles não se falam, eles não se tocam. E aí a gente entendeu também a câmera nesse sentido para contar essa história, uma câmera quase personagem, assim. A gente não queria botar essa câmera de fora também para revelar esse espaço. Muitas vezes essa câmera posta de fora, assim, para contar a história da periferia, o que é uma possibilidade. A gente queria colocar a câmera dentro, como personagem, e a gente ensaiou, mas deixou alguns espaços, algumas brechas na possibilidade, algumas brechas do que aconteceria no dia do set, para que a câmera tivesse a sua pulsão natural, quase como se ela estivesse vivendo, tal como os atores, aquelas expectativas. Para onde eu olho, a câmera balança às vezes, de nervoso mesmo, e a gente queria que essa câmera balançasse de nervoso dentro daquele espaço tão pequeno, que quase não cabia, né, para revelar a tensão que a gente queria. Esses corpos que precisam se falar, precisam se tocar, um espaço super pequeno, mas não fazem. E só complementar, na linha que ele trouxe no início, fazendo o link com o Chico, no Chico a gente tinha um objetivo muito de falar mesmo de um espaço, né? Por isso a construção muito clara de uma atmosfera, de um ambiente, e que a gente ficou muito interna porque a gente não tinha orçamento para simular qualquer coisa na rua, né? Aqui a gente estava caminhando mais para o caminho de um suposto realismo ali. A gente poderia ter ido, por exemplo, para a rua, filmar mais, né? Diferente do Chico. Mas a gente fez uma escolha de fazer justamente interno, no sentido que a gente não queria falar sobre o espaço. A gente queria falar mais sobre as pessoas que estão ali. E por isso com um ambiente interno. E também fugir de alguma forma, muitas vezes quando a gente vê representação da favela no cinemão e tal, favelas no geral do Brasil, mas sublinho aqui também favelas do Rio de Janeiro, vem sempre a estética do tijolo, que é a estética do tijolo, né? Mas a gente queria trazer a sujeira e os ruídos, tanto da realidade, os ruídos das relações, longe dessa coisa da rua que já associa a um bando de pressupostos, enfim, alguns pressupostos de quem são aquelas pessoas, o que acontece naquele lugar, e talvez remeter, por exemplo, a violência ou coisas do gênero. A gente quis de alguma forma trazer um drama familiar, um drama familiar fechado numa casa, sei lá, na Zona Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, fazer um drama familiar para falar apenas de pessoas também dentro de uma favela, uma cozinha de 3 metros, 2 metros quadrados, você não consegue nem apontar uma câmera direito. Então, oi. Então, Daniel, vai para ouvir? Eu, assim, do meu ângulo, assim, de atuação, a forma como o André ia conduzindo a gente, direcionando, tinha muito mais a ver com um intento de nos colocar em situação. Então, por exemplo, quando o André falou que algumas coisas que estavam ali, o Russão falava, então ele pediu para que ele falasse também, né? Ele foi mapeando algumas coisas que já vinham dele, por exemplo, e elencando essas coisas e colocando ali no roteiro, né? Então, a gente ali, em situação e nos relacionando, era também um resultado de uma observação em contínuo, assim, o tempo inteiro, do André em relação ao que nós somos, né? Então, acho que, pelo menos para mim, da minha perspectiva,
vinha muito disso, assim, que é de alguma forma um procedimento até recorrente em alguns filmes por aí que existem, né? Assim, e algumas formas de dirigir, né? Uma observação ali do que a composição real de determinados atores e atrizes juntas, o que pulula dali, né? Então, acho que a direção está muito ligada a isso também, a observar o que essas pessoas juntas com suas naturezas de vibração, com suas formas de falar, né? Com as suas formas de atuar, né? O que elas juntas, o que parece, né? Um pouco como cozinha, né? O que parece surgir dali. E a partir dessa observação existia um vai e vem de conversas, assim, e de alguma forma a André ia pontuando o que dali parecia nascer de mais potente. Acho que esse caminho dita também um modo de atuar, sabe, assim, um desejo de quase performático de colocar né, a gente, atrizes e atores, em situação, né, em movimento, através da ficção, né, via roteiro, mas através também da forma como a gente se movimenta, a gente se relacionava, entende? Acho que isso naturalmente também dita uma natureza de atuação. Eu não sei se isso era uma intenção do André desde o início, assim, em relação ao que, sei lá, a determinadas possibilidades de crueza, né, assim, de crueza no bom sentido, né, de atuação, mas pessoalmente é o que eu falei anteriormente, assim, gostava de pensar um pouco, quase o tempo todo, assim, pensar se eu tivesse fazendo esse jogo pela primeira vez, sabe, como seria, entende, assim? Então daí acho que muito lugar de escuta, muito lugar de sabe, de deixar a câmera, sabe, o olhar de quem está vendo buscar, do que puxar, sabe, puxar determinadas atenções. Daí um desenho, para mim, assim, claro, essas coisinhas que você vai escolhendo particularmente, né, em certa medida são visíveis depois ou não, mas são importantes para a construção, para coisas né, para vocês se movendo durante as filmagens. Mas daí, sei lá, uma certa borradez dos desenhos, sabe, de ação. Eu ficava pensando nisso, assim, sabe? Se esse jogo, para mim, fosse a primeira vez, como seria. E aí eu acho assim, que aí nesse sentido, a gente atuando, a gente foi tentando se colocar em situação, né? Em jogo ali, com esses elementos, né?